Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para a gente falar de São Paulo, notícias importantes nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua presença aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer o vídeo e fortalecer o canal ajuda muito a sua contribuição, eu conto muito com o seu apoio. Primeiro a gente vai falar das informações do tricolor, tem informação a respeito do Caleri e também informações sobre o DM do São Paulo. E eu vou trazer aqui para você todos os responsáveis pelo departamento médico do São Paulo. Você não pode perder este vídeo, você não vai acreditar. Pelo menos 35 profissionais ali que cuidam dos jogadores do São Paulo e você vai conhecer cada um deles, mais o técnico Rogério Ceni. Então, informações importantes neste vídeo para deixar você por dentro das notícias neste boletim informativo aqui do Turbina Tricolor. E vamos falar primeiro do Caleri, que é o mais importante no momento. O jogador que sofreu uma lesão no último jogo, já é uma lesão que vem do ano passado, e agora a situação bem grave aí para o Caleri, né? O centroavante do São Paulo, capitão da equipe, deve ficar fora por pelo menos um mês. É claro, se o Caleri e o departamento médico do São Paulo optar pela cirurgia, pode gerar aí uma espera maior e demorar pelo menos de 4 a 6 meses para o jogador voltar a vestir a camisa do São Paulo, voltar a jogar. Então deve vir aí somente após o primeiro turno ali do Brasileirão, se bobear, né? Deve chegar mais para o meio do ano. A gente conhece o São Paulo, a gente sabe que o DM do São Paulo não recupera ninguém, sempre demora mais do que o normal. Então pode contar aí que o Caleri só viria para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, né? E é o jogador mais importante do São Paulo, principalmente ali no ataque, né? Um jogador que contribui bastante e infelizmente mais uma lesão no São Paulo e a Urucubaca que está solta no tricolor já faz um bom tempo, né? E os jogadores que não se recuperam, o departamento médico lotado com pelo menos 13 jogadores e a gente vai falar também disso aqui. Torcer aí para o Caleri voltar o quanto antes, é um jogador importante para o time do São Paulo, né, para todos nós. E mais uma vez, né, uma notícia aí muito ruim para a torcida tricolor. Para falar dos recuperados, né, alguns jogadores estão mais próximos de voltar, é o caso aí do Igor Vinícius, por exemplo, que está bem perto de voltar, e mais alguns jogadores que estão ali trabalhando, né, o Wellington, David e Orejuela também ficam mais próximos de um retorno. Tudo indica aí que devem estar disponíveis para a fase final do Campeonato Paulista. Ainda não devem jogar, está à disposição contra o Botafogo de Ribeirão, o jogo que acontece no próximo domingo em Ribeirão, às 4 da tarde. Esses jogadores não devem estar à disposição, devem voltar só na fase final. Alguns outros também que estão próximos de voltar, Igor Vinícius e Rafinha também já estão aí na fase de transição, devem retornar ao São Paulo na fase final do Campeonato Paulista, mas a gente perde jogadores importantes, né? Principalmente aí o Caleri, alguns outros jogadores, Ferrarese, que não estão aí com o retorno previsto, e vai ser difícil a gente ter uma temporada sem esses jogadores, né? Para finalizar essa parte, vamos falar aqui do Campeonato Feminino. O São Paulo empatou na estreia contra o Bahia. Aí no primeiro jogo, na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatando por 1-1, o gol da Naná, uma cobrança ali de escanteio, a goleira acabou soltando e a Naná aí fazendo o gol do São Paulo. Uma boa partida do tricolor, estreia com um empate, né? Até que foi um bom jogo para o São Paulo, mas ainda é o começo, tem muita água para rolar aí no Brasileirão Feminino, e eu volto para falar ainda desses jogos do Brasileiro Feminino. O próximo jogo é no sábado contra o Ceará, às 13 horas, né? Às 15 horas, às 3 horas da tarde, né? Então, uma notícia aí do tricolor no futebol feminino, e eu venho para deixar você informado também sobre o futebol feminino. E agora a pergunta que não quer calar, né? Quem são aí os principais responsáveis e os profissionais por cuidar desse time do São Paulo, né? Cara, tem que rir para não chorar, né? Agora a gente vai mostrar aqui, eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Você conhece algum desses preparadores físicos, auxiliares do Rogério, a equipe de estrutura ali no Departamento Médico do São Paulo? Você vai conhecer agora aqui no Turbina Tricolor. Primeiro vamos falar da comissão técnica.
A comissão técnica tem aí, né, Rogério Ceni, o Charles Embert, o Nelson Simões, eu nem sei quem é esse cara, não sei o que ele faz ali dentro, e o Marcos Visoli, além do Milton Cruz. Esses dois já são mais conhecidos aí da torcida tricolor. Agora, por que o São Paulo tem pelo menos 4 auxiliares técnicos para o Rogério Ceni? Será que esses 4 auxiliares, eles se entendem ali nos treinamentos? Será que funciona? Será que tem sincronia nas ideias de jogo, de modelo de jogo, de formatação de treinamento, né? Será que funciona aí uma linguagem unificada e padronizada para esses auxiliares técnicos, juntamente com o técnico Rogério Ceni? É uma grande pergunta, porque a má fase, os maus, os jogos ruins do São Paulo e toda... Vamos colocar assim, a incompetência do São Paulo dentro de campo passa-se por conta do trabalho desses caras. Eles são os responsáveis pelo São Paulo jogar mal, pelo São Paulo tomar gol, pelo São Paulo ter uma defesa ruim, né? Um sistema defensivo ruim. Então, esses caras são responsáveis por isso. E eles que têm que ser cobrados também, juntamente com o técnico Rogério Ceni, que comanda esses caras aí. Além deles, ainda no comando e auxiliar técnico, tem o Leandro Del aí, Makigana, né? Esse cara aí. Ele também é auxiliar técnico e está ali no corpo técnico da comissão do Rogério Ceni. É mais um. Agora os preparadores físicos, que são responsáveis pela questão muscular, fisiológica dos jogadores. A questão de preparação física para os jogadores do São Paulo que vivem se machucando. Seja por lesão aí, torção, estiramento, contratura, né? Fratura. Esses caras estão responsáveis por tudo isso. Então tem aí o Danilo Augusto, preparador físico, o Pedro Campos, o Adriano Titon e tem mais ainda, né? O Otávio Ol aí, também preparador de goleiros. E aí vem a equipe de médicos. Doutor Gelol, José Chances, né? José Chances. É o Doutor Gelol aí do São Paulo, né? Me engana que eu gosto. É o Tadeu Moreno, também médico. E aí o fisiologista Luiz Fernando de Barros, né? Então a equipe no comando técnico e no comando ali no departamento médico é essa daqui, né? Os preparadores físicos, pelo menos 3 nessa área. E aí fica uma grande pergunta, né? O que esses caras estão fazendo ali? Será que o problema de lesão no São Paulo se deve ao fato de muito esforço físico, muito treinamento, muito exercício ou à falta deles? Porque alguma coisa tem de errado. E esses caras são os responsáveis para deixar esse time do São Paulo mais veloz, jogadores mais magros, em forma ou mais forte fisicamente. Será que esses caras aí são os personagens do Rodrigo Nestor, por exemplo? Será que é eles ali que passam os exercícios físicos para o Rodrigo Nestor, para essa turma? Então é uma grande incógnita, né, para a gente aí. Esses caras tinham que vir a público e dar entrevista coletiva para a gente saber qual que é o problema no São Paulo. Porque se não são os profissionais, são os aparelhos. E aí a cobrança vai ser maior em cima do Júlio Casares, do Belmonte, desses outros caras que comandam a grana ali no São Paulo, né? Outros profissionais que estão responsáveis pelo DM aí no São Paulo. Felipe Marques, fisioterapeuta. O Carlos Alberto Precinotti, também fisioterapeuta. A Silmara Moretti, fisioterapeuta. O Bruno Nestleiner, ali também fisioterapeuta. Então já tem pelo menos 4 fisioterapeutas no São Paulo. Eu acho que cada um deve ser especialista de uma área. Mas será que eles são tão especialistas assim? Porque o São Paulo não tem recuperação de jogadores. Jogadores que vão para fisioterapia e voltam e se machucam. Isso a gente vem coletando aí, né? Já colhendo isso, já faz mais de 3 anos no São Paulo. Desde a época do Diniz, passou pelo Crespo e agora com o Rogério Ceni, que também já está quase faz 2 anos, o São Paulo vem enfrentando problema no departamento médico. E esses caras são os responsáveis. Eles têm que vir a público e falar por que o jogador não se recupera. André Anderson está há quanto tempo no São Paulo e não se recupera de pubalgia? Há mais de 1 ano e meio já o cara está aí, não se recupera.
vários outros jogadores que ficaram aí tempos e tempos com o tal do tratamento convencional, que não vai para a cirurgia, demora mais tempo, depois o cara não se recupera, aí tem que voltar e fazer a cirurgia, demora mais tempo ainda. Eles são os responsáveis, né? Esses fisioterapeutas que estão aí na tela. Vamos ver quem mais aqui. A nutricionista Larissa Aguiar, a Anne Couto, a psicóloga do São Paulo, o Luiz Felipe Batista, que é o analista de desempenho, o Guilherme Lira, também analista de desempenho, e tem mais ainda, né? Ricardo Correia, massagista, o Marcos Raimundo, massagista, Almir Lima, podólogo, e o Valdeci Nascimento, que é o roupeiro. Já essa turma já não tem muito o que cobrar, né? A turma que fica ali nos bastidores, que auxiliam ali o time do São Paulo, né? Além disso, analista de desempenho aí, o Luiz, o Zusa Falcão e também Felipe Pereira, os analistas de desempenho do São Paulo. Agora, esses caras da análise de desempenho trabalham o quê? Né? O que eles informam para o Rogério Ceni dentro do campo, ali que tem a parte tática minuciosa, a parte quantitativa, qualitativa do futebol do São Paulo e dos adversários, que deixam o São Paulo mais preparado para enfrentar certos adversários? Será que eles não viram que o time do São Bernardo tem um ataque rápido, que joga com o sistema 5-4-1, que tem um bom meio campo, né, que troca bem os passes, que tem um cara ali que... Será que eles não conseguiram enxergar isso antes do jogo e deixar o Rogério Ceni preparado, deixar o time preparado? Ou será que eles passaram as informações para o Rogério Ceni e o Rogério não conseguiu pôr em prática na cabeça dos jogadores e não conseguiu fazer um treinamento específico para lidar com o time do São Bernardo? Da mesma maneira que acontece com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com os outros times. A responsabilidade de deixar o time do São Paulo mais preparado contra os adversários é desses caras, a responsabilidade é deles, do departamento aí de scout e análise de desempenho do São Paulo. Aí o massagista Ailton Rodrigues, né, não tem muito o que falar, está nos bastidores ali para ajudar o São Paulo. Aí os roupeiros também não tem muito o que ser falado. E quem é esse cara? José Carlos dos Santos, gerente de futebol. O que esse cara faz aí no São Paulo? Eu gostaria de saber. Porque a gente paga sócio torcedor, a gente contribui financeiramente com o São Paulo, você compra o ingresso, vai no estádio, compra os artigos, produtos oficiais do São Paulo, camisa, boné, mochila, seja lá o que for. O dinheiro é revertido para o clube, certo? Agora, esse cara recebe um salário que é pago com esse dinheiro que entra no clube. Então a gente gostaria de saber o que esse cara faz. Qual é o horário de trabalho desse cara? Será que ele está sendo produtivo aí dentro do São Paulo? Não só ele, mas todos os outros que estão aí. Porque o São Paulo vem deixando a desejar dentro e fora de campo. Na diretoria, na comissão técnica, no trabalho do DM, no trabalho do scout, no trabalho da nutrição, né? Dá mais comida pro Rodrigo Nestor. Tira um pouquinho da comida dos caras que tá um pouquinho mais gordo aí. A gente lembra do caso do Patrick, do Éder, aí o ano passado, vários outros jogadores que estavam fora do peso, que o Rogério Ceni criticou na coletiva, jogando na cara, né? Principalmente ele jogou na cara do Luan na coletiva, falando que precisava melhorar fisicamente. E o moleque se esforçou, melhorou fisicamente, agora o cara quase não joga. Tem um problema de renovação aí do Luan. Então, todos esses profissionais são responsáveis. Eles têm competência ou não, mas tem que dar responsabilidade, tem que dar a cara a tapa e vir falar nas coletivas também. O que esses caras fazem aí dentro do São Paulo? E os últimos aqui, ó, Michel Gazola, supervisor de futebol. Esse cara supervisiona o quê? Tá faltando material esportivo? O material esportivo não é bom? Deve ter um problema com as chuteiras aí da Adidas, que é a principal fornecedora de material esportivo para o São Paulo. Só pode, porque é tanto problema com o joelho, com o tornozelo, que a gente tem que pensar. Será que o problema não é também nas chuteiras aí da fornecedora de material esportivo? Ou será que esses jogadores utilizam outras marcas? Se o problema não é físico, o problema pode ser na chuteira, pode ser no gramado,
Alguma coisa tem de errado no São Paulo. É na nutricionista que não está fazendo uma boa alimentação para esses jogadores? Está faltando nutriente? Está faltando o que aí para esses caras, né? A gente tem que achar esse problema. Esses caras são os responsáveis. Eles têm total responsabilidade, condições ali de ter que responder, de dar uma resposta ali, né, para a torcida, ter que vir e dar a cara a tapa. Auxiliar de imprensa, né? E o auxiliar de imprensa, esses dois a gente deixa de fora, que nem fede nem cheira, né? Mas essa é a comissão do Rogério Ceni. São 35 profissionais que estão ali nos bastidores, no DM, na comissão do Rogério, no departamento de scout e análise de desempenho, os olheiros aí do São Paulo, né? A equipe de estrutura na parte física, de recuperação, fisioterapia, psicólogo, nutricionista, né? Então tem vários profissionais aí. Agora a gente precisa saber, esses caras têm competência para estar aí? Eles são parentes de alguém que são aí dirigentes do São Paulo, que são aí os caras que dominam aí o São Paulo? Porque o próprio Júlio Casares já falou isso, né? Que ele veio da arquibancada, que não tinha parente nenhum na direção, nenhum parente aí do Júlio Casares era aí, né, da questão de sócio. Então, se esses caras estão aí, foi feito um trabalho de análise curricular para eles estarem aí dentro do São Paulo, foi feito um concurso para esses caras receberem aí o mérito de poder trabalhar no tricolor. Como é que essa turma foi parar aí, né? A gente tem que se perguntar, porque se o trabalho está sendo mal feito, alguma coisa tem de errado. Se esses caras que estão aí não estão produzindo, não estão resolvendo, cara, ou você manda embora e contrata outro, ou não vai dar. Agora, por que o São Paulo é o único clube no Brasil, da Série A, dos grandes, que não consegue recuperar jogador, que não consegue ter um departamento médico aí profissional bom, que não consegue comprar aparelhos que realmente funcionam para esses caras trabalhar? Então, ou o problema é aparelho, ou o problema é material humano, são os profissionais. Agora a gente precisa descobrir e solucionar esse problema. Isso é responsabilidade, está na competência do Júlio Casares. É ele que manda aí no São Paulo. E a gente vai cobrar, porque mais uma vez jogadores sendo lesionados. Agora é o caso do Calleri. Vamos ver qual vai ser o procedimento no tratamento do Calleri. Tem que ter um melhor caminho, tem que ter uma solução. E esses caras estão aí para isso. É o que a gente espera, né? Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença. Você viu aí o tanto de gente que trabalha no São Paulo. Agora, quem vai ser o problema aí? Quem vai ser a solução, né? A gente tem que aguardar. Infelizmente, né? A vontade aqui era de falar mais coisa, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Um vídeo de desabafo para falar e para revelar também quem são aí os profissionais que atuam no departamento médico, comissão técnica, e estão aí nos bastidores, atrás ali da cadeira do Rogério Ceni. Muito obrigado pela sua presença. Tomara que o Calleri se recupere logo, que a gente possa ter o jogador aí, pelo menos na Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Porque o Paulista, meu amigo, já era, acabou. São Paulo não vai conseguir levar nada. Talvez passe do Água Santa, talvez. Um forte abraço para você, uma excelente semana. Eu volto nesta terça com mais informações do São Paulo. Valeu!